E o Senhor tocou no meu coração para falar sobre oração. A gente vai falar um pouquinho hoje, graça e paz, Maria, graça e paz, minha linda. A gente vai falar também de oração. Como orar? Qual a forma? Qual é a fórmula, né? O pastor falou aqui que a gente não usa fórmula, mas a Bíblia ela deixa para a gente, não fórmulas, mas deixa princípios, para que a gente possa entender o propósito que Deus tem em todas as coisas. Então eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. A gente vai estar fazendo essa leitura de Mateus, do versículo 1 até o 13. Eu espero em Deus que Ele nos ajude a entender a sua palavra hoje, como Ele tem nos ajudado nesse tempo. Mateus capítulo 6, do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, igreja? Então, aqui Jesus, ele estava, para vocês situarem, né, dentro dessa palavra. Jesus estava no monte. Essa palavra aqui, do capítulo 5 até o capítulo 7, é chamado Sermão da Montanha. Então Jesus está no monte, foi num determinado lugar no monte, a multidão estava junto com ele, e ele traz muitas instruções, ele ensina ao povo. Ele ensina coisas a respeito da própria palavra, ele ensina coisas a respeito do reino de Deus, ele ensina coisas que precisava, paradigmas que precisava quebrar. Por quê? Jesus estava rodeado de pessoas com muitas necessidades físicas, pessoas com muitas necessidades espirituais, mas Jesus também estava, assim, ao seu redor estavam fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, pessoas que conheciam a lei. E Jesus, ele não veio para abolir a lei, não veio. Ele veio para cumprir. Mas ele veio para trazer o entendimento do que a lei realmente era. Porque até aquele momento, a lei tinha virado apenas uma religiosidade. O povo servia a Deus apenas por religiosidade. Então Jesus ele veio para quebrar muitos paradigmas mesmo. Aí quando chega nesse capítulo que nós lemos aqui de Mateus, Jesus vai falar sobre 3 coisas que ele quer ensinar. Sobre dar esmola, sobre oração e sobre jejum.
3 coisas básicas. Quando a gente lê esmola, a gente pensa assim, em algo bem... Eu, pelo menos, penso na pessoa que está muito necessitada e você dá ali um trocado. Mas o sentido real da esmola aqui era uma ajuda de custo. Deus te tocava para ofertar na vida de uma pessoa. Então não era aquela coisa só de esmola, coitadinho dele. Era aquele sentimento realmente de fazer para agradar o Pai. Mas o que estava acontecendo? As pessoas até faziam, até davam, mas colocavam assim, todo mundo que tinha que ver o que eles estavam fazendo para que eles pudessem ser reconhecidos publicamente. E Jesus começa a quebrar essas coisas, começa a quebrar muitos paradigmas errados. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para abençoar? Sim. Para aparecer? Não. Porque quem recompensa cada um de nós não é o homem, é Deus que vê todas as coisas. Então Jesus começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele chama de hipócrita. Não façam como os hipócritas. A palavra hipócrita para a gente é uma palavra como falsidade, não é verdade? Quando eu falo fulano é hipócrita, você pensa fulano é falso. Mas lá, a tradução mesmo, lá no começo, existia o hipócrita, era o ator. Não tem o ator? Antigamente tinha aquela máscara, que eles colocavam a máscara sorrindo. A pessoa colocava, era o ator que usava aquela máscara para interpretar os seus personagens. Por baixo, por trás era o quê? Uma pessoa triste muitas vezes, uma pessoa amargurada muitas vezes, mas botava a máscara, quem olhava falava assim, é uma pessoa feliz. Então quando fala de hipócrita é muito mais do que ser falso. É a pessoa querer aparentar aquilo que não é. A pessoa querer mostrar aquilo que não tem. E vocês se identificam nisso? Como a gente vê isso hoje? Como as pessoas hoje vivem em função de mostrar para os outros aquilo que não tem. Aquilo que não é. Para não sei para quê. Para a pessoa ter inveja, não sei. A gente tem essa... Tô pesando aqui, peraí. Deixa eu me organizar aqui. A gente tem essa questão da hipocrisia. Não é só da questão da falsidade, de querer mostrar o que não tem. Na última vez que eu preguei, eu falei sobre isso. Que as pessoas postam, por exemplo, quando estão nas praias, quando estão nas piscinas, quando estão em seus momentos de lazer. É pecado? Sim ou não? Não, não é pecado. Mas ninguém posta o arroz quando está comendo arroz e feijão. Posta? Por que não posta? Não é verdade? Por que não pode? Porque não. O que as pessoas vão pensar? Eu comendo arroz e feijão? Né? É para você ver como que a gente é. A gente, quando está na praia, né, a gente posta, quando a gente está na pior, a gente fica bem lá na nossa, fica bem quieto. Então o Senhor está chamando a nossa atenção, questão da hipocrisia. Não sejam como os hipócritas, que vivem uma coisa que não é. Façam sim. Tiver que fazer, façam. Mas façam para agradar a Deus, não para mostrar para os outros aquilo que você não tem. Isso é a questão da esmola. A outra coisa era a questão de ser visto publicamente. Como que acontecia as orações naquele tempo? Aqueles homens, geralmente na sinagoga acontecia assim. Eles não tinham cadeira igual a gente tem. Todo mundo se assentava no chão. Lá na sinagoga. Todo mundo se assentava. Não tem quando a gente se assenta bem aconchegado? Né, que fica aquela coisa bem gostosinha que você senta, ali era pregada a palavra. Mas quando o fariseu ia orar, sabe o que ele fazia? Ele se levantava imponente assim, começava, Deus de Abraão, aquela coisa para querer mostrar aquilo que não é. Aí Jesus ele vem quebrar isso. Não seja como os fariseus que gostam de ser visto, que gostam de ser aplaudido, que gostam de aparecer. Não sejam como eles. Não use de vãs repetições. Outra coisa, não use de vãs repetições. A oração do Pai Nosso, que a gente vai falar um pouquinho dela e vai destrinchar ela não foi feita, ela não foi criada para a gente orar como uma oratória, sabe? Vamos agora orar, Pai Nosso. Não é. Ela foi o exemplo, o modelo de oração. Ela foi dada para nós como modelo de oração. Tanto que o Senhor, ele fala aqui no versículo... Gente, eu estou cega. É tão jovem, né, Salete? A gente é tão jovem, né? Aqui no versículo 5 fala assim: e quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. Não é esse versículo, não. Deixa eu ver aqui. Ora teu Pai que está em secreto e orando... Aqui, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não tem necessidade de você ficar repetindo e repetindo.
Hoje eu estava ouvindo uma palavra que eu achei até interessante. Quando o filho, apesar que existem filhos que são assim, né? Mas quando o filho de 4 anos, de 5 anos, que ele está com fome, ele fala o quê? Mãe, estou com fome. Não é assim? Ele fica assim, mãe, estou com fome. Mãe, estou com fome. Eu sei que tem filho que é assim. Mãe, estou com fome. Mãe, estou com fome. Mãe, estou com fome. Mãe, estou com fome. Mãe. Isso é uma repetição. Tua mãe já sabe que você está com fome. E ela vai te dar a comida, pode ficar tranquilo. Né? O Carlinhos é assim, né? Com certeza. Né? Não precisa ficar, mãe, estou com fome, mãe, estou com fome. Deus é a mesma coisa. Não precisa, Deus, eu quero, 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 Deus, eu quero. Você coloca diante de Deus o que você precisa e espera. Se depois de um tempo aquilo, teu coração ainda está meio perturbado com aquilo, coloca de novo. Espera mais um pouco. Coloca. Mas a gente já viu como a gente faz isso o tempo todo? A gente fica repetindo, fica repetindo, fica repetindo. Aí Jesus ele vai nos ensinar a orar. E é essa parte que eu quero me prender com vocês hoje. Assim como os 10 mandamentos, vocês lembram dos 10 mandamentos da palavra? Os 4 primeiros mandamentos é relacionado a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não terás outros deuses diante de ti, guarda o sábado, né? E não terás outros deuses diante de ti. Os 4 primeiros têm a ver com Deus. E os 6 últimos têm a ver com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, não matarás, não terás, né? Tem a ver com o próximo. A oração do Senhor, a oração que Ele nos ensinou, é a oração que a gente vai aprender em nome de Jesus a orar, é a mesma coisa. Ela é dividida em 6 partes. 3 partes têm a ver com Deus. E 3 partes têm a ver com a gente. Então, como ensinamento, a gente vai estar aqui estudando, mas como ensinamento, eu não posso começar uma oração, de acordo com o modelo de Deus, pedindo para mim. Vocês estão entendendo? Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, eu, por favor, Deus, em nome... Não, eu tenho que entender o princípio. Qual é o princípio? Eu tenho que entender o que Ele nos ensinou. Como que a oração do Pai Nosso começa? Pai Nosso. Então, quando eu me dirigi a Deus, primeira coisa, Ele é Pai. Isso diante da... Jesus falando para aquela multidão, e os fariseus ouvindo isso, era quase uma blasfêmia Jesus chamar Deus de Pai. Sabe por quê? Os judeus, até hoje, eles não se dirigem a Deus chamando Deus. Porque os mandamentos, lá um dos mandamentos, não terás o nome de Deus, não colocarás o nome de Deus em vão. Então eles não ousam falar Deus. Eles falam eterno, eles falam poderoso, eles falam Yahvé, não. Deus, não. Eles dirigem a Deus como eterno, como poderoso. Aí Jesus vem e quer ensinar a gente a orar, os seus discípulos. Aqui em Mateus não fala, mas em outro texto de Lucas ou de Marcos, os discípulos falam assim, olha, a gente quer aprender a orar, o Senhor nos ensina a orar. E Jesus começa, vocês vão orar assim, ó, Pai Nosso. Por que significa Pai Nosso? Que Deus é um poderoso Deus? É. Que Deus está sobre todas as coisas, é o Criador de todas as coisas? Sim, mas Ele é Pai. E Ele não é o meu Pai somente. Ele não é o meu Pai que tem que fazer as minhas vontades. Ele é o nosso Pai. Então já dá para a gente uma ideia de família. O Senhor nos chamou para sermos família. O Senhor nos chamou para quando nós orarmos, a gente entenda que eu não posso só entender que Deus é meu. Deus é nosso. É o Pai nosso. E não é só o Pai nosso, mas Ele é santificado. Seja o teu nome. O que significa essa parte? Pai nosso, não, desculpa. Pai nosso que estás no céu. Quer dizer, é um Pai, é nosso, mas não está no plano nosso. Não é um qualquer. Desculpa a expressão, mas não é um qualquer. É um Pai nosso que está onde? No céu. Então ele tá acima dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos. Eu até lembrei de um versículo de Isaías 55 que fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos, assim os meus pensamentos, os meus caminhos. Então, ele, gente, a gente vai dirigir a ele com todo respeito, sabe? Entendendo que ele está no céu. Entendendo que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, quando eu for me dirigir ao Senhor, quando eu começar a minha oração, como que eu vou fazer? Eu vou falar, Pai nosso que estás no céu. Não é para repetir isso aqui. Você vai se dirigir a Deus. Pai, querido Deus, eu sei que o Senhor não está nessa condição minha humana, mas eu te glorifico, eu te exalto. Eu sei que tu és poderoso sobre todas as coisas. Estou dando um exemplo. Você não vai colocar a tua necessidade em primeiro lugar. Primeiro é exaltar o nome dele. Primeiro é glorificar o nome dele, reconhecê-lo como soberano sobre todas as coisas, reconhecer que ele está acima de mim, de você e até mesmo das nossas próprias vontades. Então ele começa a falar assim, peraí que eu vou. Ele começa a falar, Pai Nosso. A oração ela precisa ser direcionada para quem? Para um Pai que é nosso, que está no céu. Um pai que cuida, um pai que ama. Porque quando a gente fala de pai, o que a gente pensa? Qual é a função de um pai? A função de um pai é ser provedor. A função de um pai é ser sacerdote. A função de um pai é cuidar da sua família. Não é verdade? Talvez você vá falar comigo assim, mas eu não tive um pai, ou meu pai falhou nessa parte. Mas independente disso, o nosso pai que está no céu não falhou. Falhou? Nunca falhou, não é verdade? Então eu preciso entender isso. Pai nosso que estás no céu. A segunda parte dessa oração que ele fala, santificado seja o teu nome. O que significa essa palavra? Santificado seja o teu nome. Não é eu falando santo que faz de Deus santo. Eu vou dizer que Deus é santo porque assim ele... Não, ele é santo e eu reconheço em santidade. Ele é santo. O que significa santo? Separado. Não tem mistura. Não tem impureza. Não tem erro. Não tem sombra de dúvida. Então, quando eu entendo que ele é meu pai que está no céu, e santificado seja o teu nome, eu preciso trazer essa santidade para a minha vida. Vocês estão entendendo isso? A santidade de Deus precisa fazer parte da minha vida. Ele é santo. Só eu dizer que ele é santo vai mudar a santidade dele? Não. Eu preciso que a santidade dele reine sobre mim. As minhas atitudes precisam ser de alguém separado. De alguém que tem um pai que é santo. As minhas palavras precisam condizer com esse pai que eu tenho. O que diz em Pedro? Sede santo porque eu sou santo. O Senhor falou isso para o povo. E o Senhor está dizendo a mesma coisa para mim e para você. Se ele é santo, eu preciso viver em santidade. Mas parece que isso não tem mais a ver, sabe? Parece que não se tem mais temor ao Senhor. Eu acho que as pessoas têm mais medo de Deus do que temor, de verdade. Porque temor não é medo. Temor é um respeito profundo. É querer honrar o Senhor com todas as coisas. Vamos ler Isaías, Luli, Isaías capítulo 6. Olha o que aconteceu com Isaías quando ele teve a visão de Deus. Isaías capítulo 6. A gente vai ler aqui até o versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Como eu sei que eu estou debaixo da santidade de Deus. Versículo 5 acontece. Então disse eu: ai de mim,
pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com alicate. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o que a santidade de Deus ela faz. A santidade de Deus, quando ela está em nós, não é por eu falar, santificado seja o teu nome. Se eu só estou falando, igreja, se eu só estou falando, santificado seja o teu nome, mas em mim não tem nenhum peso de mudança, só estou sendo uma pessoa que com vãs repetições. Que repito isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se isso não gera em mim uma mudança, um desejo de querer ter mais de Deus, um desejo de rever o que eu preciso mudar, um desejo de falar: Deus, o que eu estou errando? Pai, me mostra o que está acontecendo na minha vida. Senhor, revela para mim aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso ser transformada. Revela para mim, Senhor, como que eu preciso ser como esposa. Revela para mim como eu preciso ser como mãe. É isso que a oração do Senhor ela vai fazer quando a gente ora com sinceridade diante dele. A santidade dele vai me constranger e vai te constranger, vai mostrar a tua podridão e a minha podridão. Vai mostrar pra gente quem a gente é. Mas pra gente ficar coado, o que aconteceu com Isaías? Isaías, ele viu aquela glória. Gente, pra vocês terem uma ideia da santidade de Deus, se os serafins que estavam em volta tinham 6 asas, com 2 tapavam os olhos, com 2 tapavam os pés, com 2 voavam, por que eles faziam isso? Eles não se achavam dignos de olhar para o Senhor. Serafim tem pecado? Sim ou não? Não. Por que eles faziam isso? Tamanha é a glória de Deus. Tamanha é a santidade de Deus. E a gente está aqui igual um metido. A gente é metido muitas vezes. Ah, porque agora eu sou filho, eu sou filha. E não muda. E não melhora. E não transforma. E vive na mesma mesmice da mesma coisa. Desculpa a repetição da mesma coisa. E acha que está tudo bem. Que está tudo bem. Que Deus está olha que linda minha filha, olha como ele é bacana. Gente, o Senhor ele quer trazer para nós esse senso em Cristo Jesus, da santidade dele. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço tantas histórias, não é de vocês não, tá, igreja? Mas é de pastores, líderes de igreja, que a gente olha, fala, que unção, debaixo de pecado. A minha amiga ali, cunhada linda, trabalhou num salão um tempo, né, minha flor? Quase se desviou da presença de Deus, não, da igreja, por causa de tantas coisas, de cantores gospel. Debaixo do pano, coisas erradíssimas. E eu fico assim, olhando diante do Senhor, com meu coração quebrantado, e falo, meu Deus, não permita que a gente viva isso. Não permita que a gente perca o temor do Senhor. Que caia sobre nós o temor do Senhor, que caia sobre os nossos jovens, que caia sobre nossas vidas. O temor ao Senhor, que a gente olhe para nós e fala, Deus, me ajude todo dia, a mesma oração, me ajude a ver meus erros, a melhorar em Cristo Jesus. Eu não gosto de usar essa expressão melhorar, mas eu vou usar, né? A ser transformado em Cristo Jesus. Então, quando a oração ela é dirigida a Deus, eu reconheço Ele como um Pai, não um Pai terrestre, mas como um Pai que está no céu, que é santo. Então eu falo, Pai, santificado seja o teu nome. Me ajude, Senhor, em Cristo Jesus, a trazer essa santidade para dentro da minha casa, da minha vida, em nome de Jesus. A outra coisa que ele fala, a oração parou aí? Primeira coisa, essas 3 coisas, gente, é tudo relacionado ao que eu estou me direcionando a Deus. A terceira coisa, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu reconheço um Deus, Pai que é nosso, que está no céu, que é santo. Eu não só quero isso,
Eu não só quero reconhecê-lo como um pai. Eu não só quero reconhecê-lo como um pai nosso. Eu não só quero reconhecê-lo como um pai nosso que está no céu. Eu não só quero reconhecê-lo como um pai nosso que está no céu, que é santo. Mas eu quero que ele venha com o reino dele sobre a minha vida. Porque é muito lindo, é muito assim, sabe, meio utopia. A gente fala, ai, Deus maravilhoso, Deus santo, mas na minha vida quem manda sou eu. Ah, Deus lindo, lindo, lindo és. Mas quem manda aqui sou eu, a minha vontade que é feita, o meu reino que vem. Vocês estão entendendo? Porque na prática muitas vezes é assim. A gente ama até o Senhor. Mas quando ele começa a querer mexer, quando ele começa a querer botar as coisas nos seus devidos lugares, a gente não quer que ele mexa porque vai doer. Então Jesus ele começa a ensinar, olha, vocês vão orar com o Pai que é nosso, que está no céu, que é santo, mas não só isso, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. O brasileiro aqui, a gente não tem muita noção do que é reino, não é verdade? Porque a gente aqui é um país governado é um presidente, é um deputado federal, uma república, mas aí eu vou botar assim, aí tem um presidente, aí o deputado federal, que é lá a Câmara, né? Aí vem os governadores, prefeitos, vereadores, olha quanta gente, né? Ainda tem as subprefeituras, a república é isso, mas o reino não. Um reino, quando você olha para a Inglaterra, o que você vê? Uma rainha de 1500 anos. O pessoal ama fazer meme dela, gente. Eu morro de rir com os memes da rainha. Mas tá lá, soberana. Ela, o que é o reino? Como que funciona o reino? O rei manda e desmanda. Um rei, se falar assim, essa terra aqui é minha, é dele. Se um rei quiser que dá essa terra aqui para lá, dá. O reino faz isso. É que a gente não entende. Mas Jesus ele estava trazendo um entendimento dentro daquela própria realidade. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo assim as próprias profecias de um reino que viria, o reino de Davi, que seria um reino sempre eterno, um reino para sempre, perpétuo, né? Fala sempre assim. É o reino de Cristo. Então, quando eu falo venha o teu reino, eu estou implicando que eu quero que venha sobre a minha vida um rei. Que não qual é o nome do Bolsonaro? Tá entendendo? Que não é a rainha Elizabeth. Que não é qualquer outra pessoa. Que não é o meu marido. Que não é o meu filho. Esse rei é o rei Jesus. Então, quando eu oro, eu entendo esse entendimento da oração, eu quero que alguém mande na minha vida. E quem vai mandar? Venha o teu reino. Jesus. Ele vai ser o rei. Se ele falar para mim assim, eu quero ir para a esquerda, ele falar, vai para a direita, o que eu vou fazer? Vou obedecer, não é melhor obedecer? Eu vou para a direita. Mas eu quero tanto ir para a esquerda, porque o pastor até falou isso aqui no começo, né? Porque às vezes é muito bom fazer a nossa vontade. Ele manda para a esquerda, ele manda para a direita, eu quero ir para a esquerda, aquela guerra. Mas eu estou pedindo, venha o terreno e outra coisa, que seja feita a tua vontade. Então, seja feita a tua vontade, não é a minha vontade. Tem um texto que eu separei, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é um texto que a gente lê até muito, mas eu quero trazer um pouquinho mais dessa palavra para nós. Romanos 12, versículo 1 e 2 fala assim, Paulo falando com a igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como que Paulo está pedindo à igreja em Roma, como elas devem se portar. Então, para vocês terem um entendimento, o Senhor nos ensinou uma oração. E essa oração, eu vou estar orando, Pai, Tu és poderoso,
Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Eu reconheço o teu poder. Eu reconheço a tua soberania. Eu sei que tu és santo. Parei aí? Não. Senhor, eu quero que venha o teu governo sobre a minha vida. Senhor, eu quero que a tua vontade seja estabelecida em minha casa. Eu quero que a tua vontade seja estabelecida na minha vida. Porque por eu reconhecer que ele é poderoso, que ele é soberano, só para ficar fazendo a minha vontade, se eu reconheço que ele é soberano, que ele é poderoso, é para que ele, que tem tudo nas mãos, que tem todo o poder na mão, que já tem de Gênesis a Apocalipse ali diante da eternidade, eu vou querer que seja feita a minha vontade, eu que não enxergo um palmo na frente do meu nariz, eu que não sei de nada, você que não sabe de nada, não sabe nem o que vai acontecer quando a gente sair dali, vai ser a minha vontade que eu quero. Às vezes a minha vontade é muito legal, não é verdade? Às vezes eu até me escondo atrás de Deus para fazer a minha vontade. Senhor, se o Senhor me der, Deus, se o Senhor me der esse dinheiro, eu juro que eu vou ajudar a Gabi, vou dar uma casa para a Gabi, vou fazer isso. Isso nem sempre é o que acontece. Eu até recebo às vezes o dinheiro, esqueço até que a Gabi existe, né, Gabizinha? Mas Deus, Ele quer governar a nossa vida, que seja feita a tua vontade. Aí Paulo fala, gente, sabe como que vocês vão aprender a entender a vontade de Deus? Quando vocês se oferecerem como sacrifício, no culto racional. Um sacrifício vivo, santo, agradável. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita. À medida que eu me entrego, à medida que eu vou, à medida que... Eu vou cantar a música, eu gosto dela. Jamais, jamais. Então, a mesma medida que eu uso para ir a Deus, renunciando à minha própria vontade, eu comerei o melhor. A mesma medida que eu uso para ir diante de Deus, negando a minha própria vontade, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? É luta, né, igreja? Ainda bem que é igreja, glória a Deus. Estava ali sentada, falei, Deus, obrigada porque é uma igreja que está louvando o teu nome. Pensou se fosse forró? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então, assim, Deus, o que Ele quer? Que a gente venha a entender o reino dele sobre nossas vidas. O governo dele sobre as nossas vidas. As 3 primeiras partes da oração é toda direcionada a Deus. Então vamos recordar? Eu reconhecer Deus como Pai, um Pai que é nosso, que está no céu, que santo é o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora entra a petição. A petição são 3 coisas muito legais, que eu até anotei aqui. As 3 coisas que eu vou pedir têm a ver com pão, perdão e proteção. O que nós mais precisamos nesse mundo, igreja? O que a gente precisa de verdade? Deus, claro, Paulinho. Mas assim, o que a gente quer para nossa casa? Não quer comida? Quando não é alimento, vai dizer que você fala assim, Deus, olha, que falte o arroz e feijão, mas eu quero um carro zero. Pelo amor. Não é verdade? Não, é claro que não. Porque vai estar com o carro zero com a barriga roncando, nem vai conseguir andar, não é verdade? Mas ele começa a ensinar, ó, vocês vão orar por 3 coisas básicas. Pão, proteção, pão, perdão e proteção. Aí vai mexer um pouquinho comigo e contigo. Porque o que acontece? Aí ele vai lá. Assim na terra, a vontade do Senhor é feita, assim na terra como nos céus. Eu até escrevi aqui sobre pessoas que tiveram a vontade contrariada. Até botei naquele esbocinho lá na casa, tá na casa o esbocinho da mensagem hoje. Jonas queria ir para Tarsis, pegou o navio, foi para Tarsis. O que aconteceu? Foi jogado lá, um grande peixe engoliu, foi parar na vontade de Deus. Não adiantou fugir. Outra pessoa que também pediu para Deus que a vontade dele mudasse. Paulo, por 3 vezes, pediu, tira de mim esse espinho na minha carne. Por 3 vezes o Senhor falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Elias ficou na caverna. Elias queria continuar na caverna. E o Senhor falou, sai daí, porque ainda tem obra para tu fazer. Para de palhaçada. Ainda tem vontade, a minha vontade que vai ser estabelecida. Então, quando a gente pede a vontade de Deus, igreja, tenha certeza que você vai ser voluntariado. Você vai querer ser igual Jonas, vai querer ir para outro lugar, você vai querer ser igual Pedro. Ah, Deus, então, para eu fazer a tua vontade, tira esse espinho da minha carne.
próprio Jesus, ele falou, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Quando ele estava ali, qual era o cálice que Jesus ia ter? Morrer na cruz? Não, o distanciamento da presença de Deus. Foi o único momento em que Jesus sofreu aquele salmo que fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Que ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Foi a falta da presença de Deus, foi porque sobre ele estava todo o pecado do mundo. O meu, o teu, o nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos ancestrais, estava sobre Jesus. E ele não queria ficar longe da presença. Até ele falou, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Mas a oração do Senhor, ele fala o quê? O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Pão é um alimento universal. Existem todos os tipos de pães. Pães com fermento, pão sem fermento, pão fit. Já viu os pães fit agora? Que não tem nem farinha. Usa lá o ovo. É gostoso, Paulinho. A Luli gosta, né, Luli? Então, tem pão fit, tem pão suíço, pão francês, pão português, pão brasileiro. Como que é o pão francês? Lá na França. Alguém já viu? Porque o pão francês daqui nosso é feito aqui, né? Luli, lá em Portugal, quando você foi, como que era o pão? É igual daqui? Não comeu pão? Que isso? É tipo uma bolinha. Pão é um alimento universal. Sabia que você consegue sobreviver a pão e água durante muito tempo? É claro que não vai ter todos os nutrientes. Mas se você passar um perrenguezinho, tiver pão e água, você come o pão e bebe a água, né? Estufa, fica inchadinho. Você consegue sobreviver. Jesus não fala assim, o pão nosso de cada dia. Ele não fala assim, sei lá, o bife com batata frita nosso de cada dia, jiló de cada dia. Seria uma boa, eu gosto de jiló. Ele fala pão, porque pão todo mundo gosta. E tem muito mais além do que só a questão do pão. É o pão diário, é o pão físico, mas é o pão espiritual. Vamos ver? Êxodo 16, 20 e 21, o que diz? Vai botar ali, Luli? Acho que eu vou ler ali para ficar melhor. Êxodo 16, versículo 20 e 21. E 21. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte e criou bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Essa palavra tem a ver com maná. Como que acontecia com o maná? O povo estava no deserto. O maná vinha todos os dias. Não adiantava pegar muito. Você pegava a tua porção diária. Era o pão diário. A porção diária. Digamos que na minha casa, com 4 pessoas, eu recolhesse uma vasilha, né? Assim, não adiantava pegar 2 vasilhas, porque ia criar bicho. Deus estava ensinando para o povo a depender do Senhor para cada dia. Quando era sexta para sábado, eles colhiam 2 porções, porque no sábado não ia colher. Criava bicho? Sim ou não? Não, por quê? Porque Deus estava ensinando eles a descansarem também. Naquele dia que não era para trabalhar, que não era para colher, Deus dava aquele pão. Então, quando Jesus está falando assim, que a gente deve orar pelo pão nosso de cada dia, não é pecado eu pedir para Deus suprir nossas necessidades. Não é pecado eu pedir a Deus, Pai, supre a minha necessidade. Pai, a minha necessidade é comida. Pai, a minha necessidade é alimento. Minha necessidade é ter um básico para minha família. Não é pecado. Não é errado. Pastor, então a senhora está dizendo que é errado pedir para Deus dar outras coisas? Não é errado. Mas eu preciso entender que Deus, ele supre necessidades. Supre necessidade. Somos surpreendidos pelo Senhor o tempo todo. Com tudo.
Às vezes a gente quer... Eu fiquei brincando com eles, que a gente só falou que queria 2... Nem chegamos a orar. A gente falou, a gente precisa comprar 2 ventiladores. Na última pregação eu falei sobre isso. E Deus, porque lá em casa estava muito calor, a gente sem ventilador. E Deus nos deu um ventilador para ficar num quarto de um quarto do outro. E aí eles ficam gritando pro Senhor lá. Senhor, a gente quer casar! Deus! Ficam gritando. E a gente só falou, gente, Deus é Deus. Vocês estão entendendo? Fala para Ele. Pode pedir. Pode colocar diante dEle. Ele é Pai. É um Pai nosso. Se é casamento, a tua necessidade, case em nome de Jesus. Peça ao Senhor toda a provisão em nome de Jesus. Se a tua necessidade é um ventilador, peça ao Senhor em nome de Jesus. Se é necessidade. Você está entendendo? Ah, mas Deus não dá carro, não? Pode dar. Deus não dá casa? Dá casa. Mas não ache que se Deus deu para um e não deu para outro, Deus já viu aquela coisa que a pessoa fala assim, ah, Deus me deu um carro, Deus é fiel, e se Deus não der? Ele continua fiel, não é verdade? Ele é fiel dando carro ou não dando carro, ou dando casa ou não dando casa. A gente precisa entender o princípio. O pão nosso de cada dia tem sido dado. O pão da vida, que é o próprio Jesus, João 6,48, não precisa abrir não, Lúlia, que eu vou falar, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quando ele estava ali com seus discípulos falando do maná, de toda aquela situação, ele fala, eu sou o pão da vida. Então, quando a gente fala em pão nosso, está implicando em falar, Jesus, eu quero que o Senhor me alimente também todos os dias. Eu quero que a tua presença seja sobre a minha vida todos os dias. A outra coisa que ele vai falar também, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Olha aí. Perdão. Perdão é uma coisa muito complicada de se falar. Porque as pessoas, elas acham que perdão, elas têm um entendimento de perdão muito assim, às vezes, equivocado. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus, quando olhou para mim a imundícia, eu tinha feito tudo quanto é coisa errada contra ele, não é verdade? O que ele fala? Que ele me perdoa. Através de Cristo Jesus eu sou perdoada. E que todos os meus pecados foram lançados aonde? No mar do esquecimento. Ele não joga na minha cara. Quem faz isso é o diabo. O diabo não joga na minha cara falando assim, quem você pensa que é? Aí tá aí toda bonitona, mas você já fez isso e isso. Deus faz isso? Ele joga no mar do esquecimento. Aí eu acho que por eu ser de Cristo Jesus, quando eu perdoo alguém, eu vou esquecer. Esquece ou não esquece? Não esquecemos. Mas aquele problema, aquilo que a pessoa fez contra a minha vida, quando eu sou curada em Cristo Jesus, não me traz mais dor. Vocês estão entendendo? Você vai esquecer? Não. Mas está trazendo dor? Está falta perdão. Pastor, então a senhora está dizendo que eu tenho que perdoar e tenho que ficar junto com aquela pessoa que fez uma fofoca de mim, continuar amiguinha dela? Não necessariamente. Mas eu não posso nutrir um sentimento que não é para nutrir. Porque o perdão de Deus para com a minha vida tá junto com a mesma medida que eu perdoo alguém. O que ele fala aqui? Perdoa assim como eu tenho perdoado. Então, assim, é uma coisa aqui que eu estou falando com uma certa ênfase para a gente poder rever. Eu conheci pessoas que tinha 30 anos que tinha raiva de um pai. Já estava até morto o pai. Que eu nunca vou perdoar o meu pai. Cristã. Que o pai fez, vacilou, pecou mesmo. Foi triste o que ele fez. E a pessoa falou assim, eu não perdoo o meu pai. E isso não condiz com o que a palavra de Deus diz. Ah, pastora, eu até perdoo, mas eu não quero andar junto. Tranquilo. A Bíblia, ela te dá isso, te dá esse respaldo. Mas você precisa perdoar e pedir a Deus para que ajude a sair a dor, a sair aquele peso. Vamos ler 2 textos que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Em Provérbios, Luli, 25, 21.
E depois a gente vai ler em Romanos 12, 20, que Paulo vai complementar Provérbios 25, 21. Para a gente entender a questão do perdão. Provérbios 25, 21. Quer ler, amor? Pode ler para mim, por favor? Provérbios fala isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe pão para beber. Olha o que Paulo fala em Romanos 12, 20. Eu já ia abrir aqui. Romanos 12, 20. Margot, você pode ler para mim, por favor? A palavra de Deus é fiel. 12, 20. Olha só que coisa. Eu vou explicar o que significa isso, porque eu não entendia. Eu tive que buscar, né, o conhecimento. Quando o Provérbios fala, ele só fala assim: se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Mas por que eu tenho que fazer isso? Aí Paulo complementa, porque você assim, você vai colocar a brasa viva na cabeça dele. O que significa essa brasa viva? A pessoa te fez mal, a pessoa falou de você, a pessoa agiu de forma muito errada, porque quem faz o mal sabe, tá, gente? A pessoa sabe, tanto a pessoa que faz como a pessoa que recebe, todos sabem. Mas quando você não retribui o mal com o mal, mas você, ao invés de retribuir o mal, você dá de comer, dá de beber, você coloca na cabeça dele aquela brasa viva, tipo assim, a pessoa começa a pensar: caramba, eu fiz tanto mal para ela. Eu fiz tanto mal para ele e ele consegue ter essa atitude comigo? Aí agora eu te pergunto, qual o nome que vai ser glorificado quando eu tenho uma atitude dessa? Dando de comer e de beber para o meu inimigo. E qual o nome que eu preciso honrar? É o meu nome? Ah, mas falaram do meu nome, pastora. Mas fizeram isso comigo, pastora. Mas qual o nome que eu preciso honrar? É o meu ou é o do Senhor? Então, vocês veem como é pesado? Quando Jesus ele começa a ensinar, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Mas como que eu tenho perdoado? É difícil, perdão é difícil, porque a própria palavra perdão, ela vem de perder. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder razão, ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de perder nada. Ninguém gosta. Mas Jesus ele vai lá e toca no ponto. Quando parte para a parte da oração que eu tenho que falar de mim, ele fala assim: vocês vão precisar perder. Perdoa assim como eu tenho perdoado. Senhor, pode me perdoar porque eu tenho perdoado. Senhor, eu quero o teu perdão porque eu tenho exercido esse ministério do perdão. O ministério da reconciliação. Isso é difícil? É. É impossível? Não. Isso é algo que é conquistado. Vocês estão entendendo? É algo que você vai vencendo a cada dia. E eu já sofri muitas coisas durante a minha vida. Muitas coisas, até com muita fofoca. Coisas, às vezes, pesadas. Me lembro muito da gente lá na Presbiteriana. Coisas assim, pesadas, que fizeram fofoca comigo e com o Dudu. Durante 1 mês, 2 meses, eu fiquei com muita raiva. Depois o Senhor me incomodou. Eu falei: por que o Senhor está me incomodando? Incomoda ela. Aí o Senhor falou: eu estou te incomodando porque você está ouvindo a minha voz. E eu não tinha coragem de ir lá falar com a pessoa. Sabe o que eu fiz? Escrevi uma carta. E mandei para as 2 pessoas que tinham falado coisas terríveis. E aquela carta foi uma bênção. Porque elas vieram e falaram assim: obrigada, porque eu não tinha coragem de falar para você. Eu amontoei brasas vivas na cabeça daquelas meninas. Vocês estão entendendo? Porque com aquela cartinha, aquela oportunidade que Deus me deu, não guarde, igreja, em nome de Jesus. Perdoa assim como eu tenho perdoado. A terceira coisa, perdão. A primeira coisa, pão. A segunda coisa, perdão. A terceira coisa,
proteção. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. É a terceira coisa que a gente precisa orar. Deus não tenta ninguém e tentação não é pecado. A gente tem falado muito isso aqui na igreja. Eu ser tentado sobre alguma coisa não significa que eu estou em pecado. Eu cair na tentação é pecado. Então, dentro da oração que o Senhor nos ensina, eu preciso aprender a orar e pedir: Senhor, me guarda. Pai, falar para Ele mesmo: Pai, eu estou tentada para pegar aquele dinheiro ali. Pai, eu estou precisando tanto, aquele dinheiro dando mole, eu quero pegar. Gente, fala para quem é de direito, para Deus. Pai, eu estou com vontade de, de ir lá, sabe? Mas me ajuda, Pai. Não me deixe cair nessa tentação. Mas livra desse mal em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. A gente vai estar fazendo essa oração diante do Senhor. Amor, pega o violão ali para mim. Hoje eu vou te dar a nota certinha para tu tocar bonitinho. E a gente vai fazer essa oração diante do Senhor. Primeira parte da oração: reconheça Deus sobre todas as coisas. Coloque sua vida diante do Senhor, reconhecendo Deus como Todo-Poderoso. E depois você falar: Senhor, me ajude a ser suprida por esse pão nosso de cada dia, a perdoar, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos cantar esse louvor. Pai nosso dos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Oh, declara assim: o céu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, quanto nós precisamos melhorar e crescer nisso, Pai, no entendimento da nossa oração, de como devemos nos portar em oração, de como devemos colocar até mesmo as nossas necessidades diante de Ti, Senhor, de quanto nós precisamos reconhecer o Senhor, como soberano, onde eu te exponho as minhas vontades,
onde até eu coloco meus desejos, onde até coloco os meus sonhos e meus projetos, mas reconhecendo que, ó Deus, a tua vontade que vai ser feita, que vai ser estabelecida. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me encontro na tua casa, Pai, juntamente com os teus filhos e tuas filhas aqui. Traga o entendimento necessário daquilo que nós precisamos mudar, Senhor. Senhor, se há falta de perdão, Pai querido, ajuda-nos em nome de Jesus. Se a desordem tem chegado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Se, Pai, ó Deus, tem faltado o pão, tem faltado a tua presença. Se tem faltado o temor ao Senhor. Pai, se tem faltado, Pai, o entendimento que vem de Ti. Em nome de Jesus, ajuda-nos, meu Pai. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa debilidade. Reconhecemos que o Senhor é Pai, Pai. Reconhecemos que o Senhor é nosso. Reconhecemos que, Pai, que o pão também é nosso. Eu não posso também ver a necessidade do meu irmão e achar que o pão é só meu. O pão também é nosso. Ajuda-nos a ajudar em Cristo Jesus. Mas, Deus, a glória, ela é tua. A honra, ela é tua. O reino é teu. Que eu te reconheça, que nós te reconheçamos, meu Pai, em todas as tuas obras, em todos os seus feitos. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Eu quero te pedir, Pai, visita cada família. Visita cada casa. Visita cada filho. Traga o entendimento acerca do Senhor. E que caia sobre nós o temor do Senhor. Que caia sobre nós a tua vontade, o teu querer. É o que nós oramos. Em nome de Jesus.